O reino de Deus está entre nós. Esta é a lição número 2 da classe de juvenis. De modo geral, é notório que principalmente as meninas tenham aquela fantasia de viver no reino, de ser a princesinha do reino, entre outras coisas, tais como Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Entretanto, à medida que as pessoas crescem, principalmente as meninas, vê que a coisa não é bem por aí. Entretanto, atire a primeira pedra aquela pessoa que nunca pensou em estar no reino, reinando, ser um rei, uma rainha, ou um príncipe ou uma princesa, por exemplo. Entretanto, há algo a se pensar. E o que é? Está entre nós um reino muito melhor do que Alice no País das Maravilhas, ou qualquer outro tipo de reino. Está entre nós o reino de Deus e você faz parte deste reino. Isso quer dizer que você reinará na eternidade para todo sempre com o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós teremos a presença do nosso Deus para toda a eternidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus é chamado no rei de rei. Na verdade, ele é o rei dos reis e tem um poderoso reino. Jesus disse que seu reino já está entre nós. Não se trata de um governo físico e também não está limitado a uma região geográfica específica. Como então podemos encontrá-lo? Como exatamente é esse reino? De uma forma bem prática, nós podemos dizer que lá as ruas são de ouro, né? Imagina você andando numa rua de ouro, olha que interessante. De modo geral, também temos que ver que, muito provavelmente, essa parte que a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro pode ser de um sentido figurado. Mas, de modo geral, sendo figurado ou real, verdade é que há um reino entre nós e esse reino nos transportará para os céus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, como diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, ele nos dá o direito de ser chamado filhos de Deus. Então veja que é muito interessante que nós devemos compreender que nós estaremos neste reino para todo sempre. Lá não existirá dor, sofrimento, não existirá morte lá. Nada, absolutamente nenhuma tristeza acontecerá lá por toda a eternidade. E como é que nós encontramos este reino? Aceitando a Cristo como Salvador. Então, de uma forma bem categórica e bem clara, podemos e devemos dizer que o reino de Deus é um reino completamente superior a todo reino que você possa conhecer. Ainda que tenha todo o glamour do reinado, nenhum reino é superior ao reino de Deus. E você faz parte deste reino. E você deve também levar este reino a outras pessoas, aos seus amigos, né? As pessoas mais chegadas, as pessoas, os seus familiares. E até, por que não dizer, né? Até mesmo aquelas pessoas, né, que você sabe que são suas inimigas, você também deve levar esse reino, essa mensagem de amor para essas pessoas. A mensagem de Jesus. Então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, se é chegado, então está aqui o reino dos céus, né? Está entre nós, o reino de Deus está entre nós. Dois conceitos centrais estão presentes nesta mensagem: a necessidade de arrependimento e o início de um reino. A única forma de entrar no reino de Deus, é claro, se arrependendo. Lembra do ladrão da cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que ele disse isso? Porque ele se arrependeu. Ele sabia que ele estava ali na cruz, sabendo que ele de fato ele era ladrão. Então ele merecia estar ali para a dinâmica da época, né? Para as leis da época era uma questão de cruz.
Então ele reconheceu que Cristo não tinha nenhuma culpa, ou seja, ele reconheceu que de fato Cristo estava ali injustamente, e por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus disse a ele: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja que aqui nós falamos de um paraíso, de um reino. Então nós, para entrarmos neste reino, precisamos em primeiro lugar aceitar a Cristo como Salvador. Após, e só aceita Cristo como Salvador aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados. Então quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós aceitamos a Cristo como Salvador. E João 1,12 nos dirá que nós agora temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, e em João 14 nos diz que na casa de meu pai há muita morada, então você só pode morar onde o seu pai mora, o seu pai celestial mora. E o seu pai celestial mora onde? Exatamente isso, no céu. Então é para lá que nós iremos. As características do reino de Deus. Jesus explicou claramente que o seu reino não era político ou geográfico. Ele não estava restrito ao tempo, espaço e nacionalidade. Ou seja, não é um reino que tem um governo político e que também tem um determinado tempo. No Brasil, por exemplo, um presidente, por exemplo, ou políticos de modo geral, ficam no poder durante 4 anos, podendo ou não ser reeleitos, né? Então, aqui não é essa questão de tempo. O tempo aqui é a eternidade, é para todo o sempre. Então, veja que aqui já começa a ver a diferença entre o governo político e também de tempo, né, com o de Cristo. Vê que é completamente diferente. Então, e a questão geográfica, ou seja, o espaço, né, onde é. Por exemplo, o Brasil é um país, portanto, ele tem uma demarcação geográfica, ele ocupa um lugar geográfico no mundo. No caso do reino de Deus, é diferente. No reino de Deus, nós ocuparemos, vamos assim dizer, né, todo o céu, né, vamos assim dizer, né, é bem grande, né? Cabe todo mundo lá. Então, aí não tem uma questão também de espaço, né? Uma vez que nós teremos corpos glorificados e seremos como os anjos, então não há, nós falamos de espaço e tudo para a gente ter uma noção de espaço, como é de ocupar todo o céu, mas sabemos que, na bem da verdade, haverá espaço. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Calcula-se que no mundo, desde Adão até hoje, tenha existido cerca de 100 a 120 bilhões de pessoas. Se todas essas pessoas aceitassem a Cristo como Salvador, se todas essas pessoas fossem salvas, ainda assim caberiam todas no céu e ainda sobraria espaço. Então veja que aqui não há um problema de espaço. Para nós não há um problema de espaço. Ou seja, as características do reino de Deus é muito superior àquilo que nós podemos compreender e entender. É muito mais excelente do que isso. É muito superior. Então, a gente vê que aqui, mas para isso acontecer, nós precisamos compreender que o Evangelho na verdade, ele cresce como uma semente. Você talvez tenha a oportunidade de ter plantado alguma semente na sua casa, por exemplo. Você vê que de uma pequena semente cresce árvores, né? Plantas grandes, vindo de uma pequena semente. Assim também é o Evangelho do Senhor. A cada dia que passa é uma semente que cresce cada vez mais. Começou lá com Jesus e os 12 discípulos e foi crescendo e continua crescendo até hoje. Só no Brasil são cerca de 50 milhões de evangélicos. A Assembleia de Deus é o maior movimento cristão no Brasil, tem cerca de 23 milhões de fiéis. Mais uma vez aqui, não vou levantar a bandeira aqui da Assembleia de Deus, estou dando um parecer só para você compreender. Até porque há outras igrejas, como a Igreja Batista, por exemplo, a Metodista, a Presbiteriana, são também igrejas idôneas. Então, só para citar algumas. Me lembro que há algum tempo eu fiz uma lista da cidade onde eu moro e eu contabilizei 23 denominações diferentes, não igrejas, mas denominações, como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana, entre tantas outras, deu 23, para você ter uma ideia de como o Evangelho tem crescido. E o Evangelho continua crescendo como uma semente, e assim também somos nós devemos também plantar essa sementinha. Como é que nós plantamos essa semente? Levando a palavra, que é a semente, para as pessoas, né? Para aquelas pessoas próximas, né? Para os nossos amigos, os nossos familiares e,
claro, dentro das possibilidades para aquelas pessoas inimigas também, todas elas merecem ouvir o Evangelho. E assim, conforme as pessoas vão aceitando a Cristo como Salvador, o Evangelho do Senhor Jesus vai crescendo, o reino vai crescendo e certamente naquele grande dia nós ouviremos, como diz Mateus 25:34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, você está aqui hoje sabendo que desde a fundação do mundo, o Senhor, nosso Deus, Ele preparou um lugar para todos nós. Aqui em João 14, eu já até mencionei aqui, mas é sempre bom deixar aqui claro que as pessoas dizem que Jesus foi preparar lugar, o que não é verdade. Jesus não foi preparar um lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, então não precisa preparar o lugar. O que Jesus estava fazendo aqui era, se não fosse assim, eu teria dito que iria preparar. Ou seja, se não tivesse morada, eu iria preparar, mas como tem morada, não precisa preparar. E como já falei aqui em Mateus 25:34, corrobora esta questão que fala, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, se está desde a fundação do mundo preparado, então Jesus não foi preparar lugar. Aqui é só para a gente ter uma dinâmica, um norte, até para a gente desmistificar certas coisas que falamos, né, que não tem uma base, na verdade, bíblica, né? Às vezes nós usamos a palavra de uma forma, entendimento, às vezes entendemos de uma forma diferente do que realmente está escrito. Então, quando nós falamos da palavra do Senhor, esse reino vai crescendo. E não se preocupe, na casa do meu Pai há muitas moradas, então tem espaço para todo mundo. A igreja é um agente do reino de Deus. Cumpriu-se o que foi anunciado por Jesus, e os sinais seguiram aos que creram. Os milagres, as curas, o derramamento do Espírito Santo e a comunhão vivenciada pela igreja confirmam a pregação do Evangelho do Reino. Uma outra questão falando da questão do reino em si, é o seguinte: quando você imagina, ou eu imagino, um reino de fantasias, por exemplo, como o Alice no País das Maravilhas, entre tantos outros, você pode até, talvez tenha até um exemplo melhor. Se você tiver um exemplo melhor de um reino desse, não se acanhe, deixa aqui nos comentários, deixa eu conhecer este lado, que eu particularmente não tenho nenhum conhecimento desta questão, que é o reino fantasioso que existe nas histórias, por exemplo, né, contadas, as histórias infantis, né? Mais assim, infanto-juvenil, essas coisas assim, eu não entendo bem. Então você deixa aí, às vezes eu estou falando Alice no País das Maravilhas, mas também tem até uma conotação errada, né? Então veja que este reino que muitas vezes fantasiamos pode até ser bom, mas nenhum se compara ao reino de Deus. Por que não? Porque olha, no reino que você imaginou, possivelmente você nunca imaginou acontecendo um milagre nesse reino. O reino de Deus, ele é repleto de milagres. Jesus nasceu por um milagre, você é um milagre. Então, há milagres de pessoas, né, que outrora eram cegos, mas o Senhor Jesus abriu os seus olhos, pessoas que não podiam andar e Jesus o curou, e até hoje acontecem essas coisas. Jesus ressuscitou a Lázaro. Olha que milagre extraordinário, o milagre da ressurreição. Um homem que estava morto ouviu a voz de Jesus e voltou à vida também. O filho da viúva de Naim, que também foi ressuscitado. Então veja que o reino do Senhor ele é muito superior, porque existem milagres, né? Existem curas de doenças, né? Enfermidades que são curadas através da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem também o derramamento do Espírito Santo. Certamente no seu reino você nunca imaginou, né? Um reino que você tenha fantasiado, você nunca imaginou ser batizado com o Espírito Santo lá. Talvez lá nem existisse o Espírito Santo, né? Mas você vê que aqui no reino de Deus há o batismo com o Espírito Santo, a falar em outras línguas. E se falando em falar em outras línguas, também é bom deixar claro, com base em 1 Coríntios capítulo 13, as pessoas dizem que quem é batizado com o Espírito Santo fala a língua dos anjos. Isto não é verdade. O apóstolo Paulo estava ali fazendo uma comparação. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos,
sem amor eu nada seria. O que o apóstolo Paulo estava dizendo ali é que mesmo se eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu nada tenho, não tem valor aquilo que eu sei. Ou seja, ele estava falando sobre a questão intelectual. Se eu falasse todas as línguas do mundo, e ainda que eu falasse a dos anjos, que é uma língua do céu, ainda assim, sem amor, eu nada teria, eu nada seria. Então, até porque como a pessoa que é batizada com o Espírito Santo fala em Deus em mistério, ou seja, fala com Deus e não com os anjos. Então, eu sei que às vezes acontece alguma polêmica, né, por conta disso, as pessoas, não concordo. Não, mas é o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia é clara nesse sentido. É claro que os anjos, por exemplo, quando eles possivelmente têm um idioma, vamos assim dizer, né? Um idioma específico para eles. Mas, por exemplo, se um anjo chegar para você, ele não vai falar com você no idioma dele, ele vai falar, se é que ele tem, né? Ele deve ter, não sei, mas ele não vai falar no idioma dele, ele vai falar no teu para que você o compreenda. Então, isso também tem no reino de Deus. O que é isso? É o derramamento do Espírito Santo, é a comunhão com o Senhor. Então veja que aqui há sempre a questão do reino de Deus, e a igreja é um agente do reino de Deus, né? Aqui na Terra. Você vê que é bem amplo a questão do reino, né? Há batismo com o Espírito Santo, há curas, né? Há milagres, comunhão com o Senhor, sentir a presença do Senhor. Então veja que é um reino que é muito mais excelente do que qualquer um que nós possamos imaginar. Buscando o reino de Deus. Igualmente importante, devemos viver nossa rotina praticando os valores e a ética do reino, como ensinado por Jesus no Sermão da Montanha. Viver sob a justiça do reino é viver da forma como agrada a Deus, é praticar as virtudes que Jesus pregou, como, por exemplo, o amor ao próximo, o perdão e a misericórdia. Temos aqui um tripé muito interessante. Qual é esse tripé? É o do amor ao próximo, o perdão e a misericórdia. Nós devemos amar o próximo. Quem é o próximo? É aquela pessoa que estiver mais próxima. É exatamente isso. Mas a pessoa que está mais próxima de mim agora é uma pessoa que não gosta de mim. Então, mesmo assim, ela é seu próximo. Meu próximo agora é o meu professor de matemática. Então, ele é o seu próximo. Então, você tem que amar ele, independente de quem ele é. Ou seja, nós temos que ter amor ao nosso próximo. Outra questão é a questão do perdão. E a questão do perdão é: o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? O perdão em si é sempre um assunto muito complexo de falar, é muito delicado, porque toca na ferida da pessoa, né, lá no âmago. É muito difícil, porque a questão do pedir perdão requer humildade, né, reconhecer que está errado. Por outro lado, quando nós somos feridos, como é que nós liberamos perdão para aquela pessoa que nos feriu? Então é uma situação muito difícil. Eu vou te dar um exemplo, que hoje, por exemplo, hoje é 8 de dezembro, hoje completa 42 anos que John Lennon foi assassinado. E é interessante, porque eu vou te dizer isso, que John Lennon era casado com Yoko Ono, e a Yoko Ono perdoou o assassino do seu esposo, né, que no caso o ex-Beatle John Lennon. Então isso aqui é a questão do perdão. Como é que essa mulher, não sendo cristã, conseguiu perdoar o assassino de seu esposo? Isso é uma questão de perdão, é uma fagulha, né? Uma parte de Deus que está em nós. Somente quem tem o Senhor de uma forma direta ou indireta, no caso dela, por exemplo, é indireto, né? No caso da Yoko Ono é indireto, ela não conhece, pelo menos não tem a prática do Evangelho, mas ela usou um valor cristão. Que valor é esse? É o valor do perdão. E muitas vezes, no nosso meio, nós não queremos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã. Então, você vê que aqui tem um exemplo de uma pessoa que não é cristã, que teve o desprazer de ver o seu esposo assassinado por uma outra pessoa e ainda assim liberou perdão. E tem também a questão de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando alguém merece um castigo, mas esse castigo não é aplicado, a pessoa não aplica esse castigo a essa pessoa. Eu vou te dar um exemplo melhor. Imagina, por exemplo, que você fez alguma arte, alguma coisa que você não devia fazer. Então você sabe que você merece uma pizza,
uma surra, talvez, ou coisa parecida, um castigo, sei lá, hoje a coisa mais moderna, não existe mais essa questão de surra, né, pelo menos de modo geral. Hoje vai ficar, por exemplo, um dia sem celular, por exemplo, sem internet. Então isso é um castigo. Mas o seu pai, ou a sua mãe, ou ambos, por misericórdia, não aplica este castigo. Você merece ficar um dia sem internet, mesmo assim o seu pai libera a internet para você. Isso é misericórdia. Ou seja, é não aplicar o castigo que alguém merece. Para concluir, o Evangelho do Reino foi pregado pelo Senhor Jesus. O Reino de Deus já está entre nós. Ele não é físico nem geográfico, é um reino espiritual e eterno, o qual é manifesto através do poder de Deus. Nós precisamos, antes de tudo, buscar o reino e viver segundo a sua justiça. Ou seja, nós devemos aplicar também, além do perdão, ao amor ao próximo e à misericórdia, também a justiça, ser justo, independente de quem seja, nós devemos ser sempre justos. O poeta francês Victor Hugo dizia uma coisa que é muito interessante, que diz que ser bom é fácil, difícil é ser justo. E realmente ser justo parece ser muito difícil, você aplicar a justiça, principalmente aquela pessoa que não pode te oferecer nada pela justiça que você vai aplicar a ela, porque é uma pessoa humilde, né? Humilde, pobre, né? Seria uma coisa mais direta, né? Porque pobre e humilde são diferentes. Pobre é aquela pessoa que não tem dinheiro, não tem recursos. O humilde é uma pessoa, assim como Jesus, né? Eu sou manso e humilde de coração. Humilde é uma questão de comportamento, né? A pessoa independente tem muito dinheiro, mas o seu comportamento é de pessoa simples. Então isso é a diferença básica entre pobre e humilde. Então uma pessoa que é pobre não tem recurso para te recompensar, mas ainda assim você aplica a justiça a ela. Ou seja, você teve uma bondade para com esta pessoa. Em Lucas 19, fala algo parecido com isso, que era acerca do juiz Inuco, que era uma mulher que pedia para fazer justiça a ela. E aquele homem fez justiça a ela, mesmo ele não temendo a Deus. Por quê? Porque ele fez justiça, era o certo de fazer. Então, independente das circunstâncias, nós devemos aplicar a justiça. Hora da revisão. Número 1, João Batista. Número 2, para os judeus, a vinda do Messias resultaria no restabelecimento do reino de Judá. Número 3, não, o reino de Deus não se trata de um governo humano, mas de um reino espiritual. Número 4, anunciar o evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas. Número 5, é uma resposta pessoal. Então veja que aqui muitas pessoas pensavam, né, quando Jesus veio, né, o Messias, iria acabar, ia resolver os problemas políticos de Judá, né, ali de Israel, ia ser um grande governo político, e Jesus não veio para esse negócio não. O reino do Senhor Jesus é muito superior. O reino de Jesus é um reino espiritual, é um reino glorioso, é o Senhor dos senhores. Então nós estaremos para todo sempre nas mansões celestiais, porque o reino de Deus está entre nós e nós devemos levar este reino de Deus a outras pessoas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!